Oi, meus amores, bem-vindos ao canal Páginas da Vida. Hoje a gente trouxe mais uma entrevista para vocês, onde vocês vão aprender muito sobre obsessão espiritual. Hoje a gente trouxe essa entrevista que se encontra no livro Entrevistas com os Espíritos, que foi psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Quem narra essa entrevista é o espírito Antônio Carlos, é ele que vai dirigir as perguntas, tudo certinho. E os espíritos entrevistados foram a Luzia e o Marcelo. Essa entrevista se encontra no capítulo 2 do livro. E para quem quiser adquirir o livro, para ter esse conhecimento espiritual mais profundo, que o Antônio Carlos dá várias dicas nos livros, aqui embaixo na legenda do vídeo vai ter o link para você adquirir esse livro pela Amazon. Tem em formato e-book e também tem em formato de livro físico. Assim você pode ter esse conhecimento espiritual sempre que você quiser. Então não deixem de conferir o livro lá na Amazon, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que toda obsessão espiritual, ela não pode ser considerada algo normal, algo que, tá acontecendo, tá tudo bem, deixa assim. Não, pessoal, não podemos levar a obsessão espiritual desse jeito, porque toda obsessão espiritual causa muito mal a você, ao vampirismo das suas energias, pensamentos muitas vezes de tirar a própria vida, depressão, insônia, ansiedade, cansaço, desânimo, tudo isso e muito mais, vários desequilíbrios emocionais, mentais, muita confusão mental. Tudo isso é prejudicial, te impede de viver uma vida com plenitude que você merece viver. Então, não fique achando que estar sendo obsediado é algo normal e que não tem solução. Tem sim solução. E a sua solução para essa questão pode ser fazer uma terapia de apometria. Eu tenho vários casos de clientes que conseguiram melhorar e muito a sua vida depois que fizeram a sessão de apometria. Pessoas que muitas vezes tinham vários vícios, como cigarros, bebidas, e depois de fazer uma sessão de apometria, tiveram um grande resultado nessas áreas, porque os espíritos obsessores que muitas vezes influenciavam eles a utilizarem cada vez mais, consumir cada vez mais essas drogas, foram retirados. E assim esses clientes conseguiram se centrar, focar no seu autocuidado, como também várias outras pessoas que sofriam de obsessão de vidas passadas e conseguiram melhorar em muito a sua qualidade de vida, viver uma vida com mais leveza, depois que esses espíritos foram resgatados. Então, se você acha que você pode estar sofrendo de obsessão espiritual, não deixe de entrar em contato comigo pelo link que vai ter aqui embaixo na legenda do vídeo, para a gente conversar, entender o que está acontecendo com você, e eu te explico certinho como que funciona a terapia da apometria. Agora, pessoal, vamos para o relato. Obsediado é ser obsesso, atormentado, perseguido. O obsediado é quase sempre vítima, no momento da obsessão, de uma vingança. Pode ter sido algoz anteriormente. Normalmente sente remorso inconsciente e medo, que o fazem sentir complexos de inferioridade e culpa. É enfermo espiritual necessitado de tratamento, e na maioria dos casos, a enfermidade atinge o físico. Fluidos perniciosos normalmente saturam seu perispírito. Marquei uma entrevista com 2 pessoas que, encarnadas, foram obsediadas. Ambas moravam num posto de socorro. Uma estava ainda em recuperação. Outra trabalhava na casa, aprendendo a ser útil. Luzia e Marcelo me esperavam. Cumprimentamo-nos. O objetivo desta nossa conversa, expliquei, é saber como foi ser obsediado. Poderiam falar um pouquinho sobre essa experiência? Foi um período difícil, contou Marcelo. Achava minha vida complicada. Nada parecia dar certo ou ser como queria. Minha mãe era religiosa, orava muito
e me sentia protegido ao seu lado. Quando ela desencarnou, sofri muito, me desesperei e me revoltei. Nessa época, estava casado e muito infeliz no casamento. Tinha 2 filhos. Comecei a beber e fazia isso à noite, depois que saía do trabalho. Minha mulher se apaixonou por outro e nos separamos. Passei a escutar vozes, sentia-me perseguido e tinha muito medo. Foram fracassos e mais fracassos. Meus 2 filhos gostavam mais do padrasto do que de mim. Para não ficar sozinha, arrumei como companhia mulheres confusas, como eu, que me exploraram. Consultei médicos, parei de beber, continuei a ouvir as vozes que me pediam para que eu tirasse a vida do meu corpo físico. Mas isso eu não queria fazer. Acreditava no inferno e o temia, mais do que temia aquelas vozes. Resolvi seguir uma religião e fui num templo. No começo não gostei, mas depois de 2 meses conheci uma mulher e namoramos. Fomos morar juntos e ela se tornou minha companheira. Indo juntos ao templo e ela me explicando os ensinamentos de Jesus, gostei de ser religioso, então melhorei. Com um modo de viver regrado, orando, lendo e estudando a Bíblia, as vozes foram escasseando e eu passei a ouvi-las raramente, até que não as ouvi mais. Aproximei-me dos meus filhos e ficamos amigos. Fiz novas amizades. Tudo estava bem comigo quando fiquei enfermo por 2 anos. Sofri muito e desencarnei tranquilo. Eu, disse Luzia, era considerada estranha desde pequena. Sentia muito medo, não dormia sozinha e somente o fazia com a luz acesa. Tinha a certeza de que alguém me queria mal e me castigaria. Não gostava das pessoas. Desconfiada, achava que todos queriam me prejudicar. Como me sentia perseguida e não sabia por quem, acabava culpando alguém que estava perto de mim. Era intolerante, nervosa, crítica e ninguém gostava de mim. Não tive amigos. A família me via como uma pessoa difícil. Quis namorar, mas por mais que tentasse agradar, logo no primeiro desentendimento, afastava os pretendentes. Uma vez, namorei mais firme. Numa noite, fomos a uma festa, bebi um pouco e ao voltar para casa, fiz um escândalo. Lembro que falei coisas horríveis e agredi o rapaz. No outro dia, meu namorado me mandou um recado de que não queria mais me ver. Sofri porque eu o amava. Minha mãe me aconselhou a ir procurá-lo e foi comigo na casa dele. Este moço me recebeu com medo no olhar. Estava com o rosto e pescoço arranhados. Foi você que me fez isto, disse, me acusando. Mordeu meus braços. Olha minha mão como está ferida. Você parecia o demônio. É melhor se tratar. Por favor, não volte a falar comigo. Nosso namoro acabou. Saiu da sala. Eu queria falar mais com ele, me desculpar, mas sua mãe pediu para sairmos. Meu ex-namorado passou a fugir de mim. Não queria nem me ver. Minha mãe, depois desse fato, me levou para benzer, e o Senhor, que atendia a todos com carinho, me aconselhou. Menina, você é perseguida por um espírito que quer vingança. Precisa fazer caridade e aprender a lidar com este fenômeno que possui. Você é médium e seria bom a você fazer o bem com a mediunidade.
procure um centro espírita. Respondi rudemente para aquele senhor. Exigi auxílio. Como benzedor, não havia se proposto a benzer? A resolver os problemas dos outros? Tinha então de me tirar aquele mal. E não queria ajudar ninguém, queria ser ajudada. Com paciência, o Senhor me explicou que não tinha como me auxiliar, porque cada um tem de fazer o que lhe compete. E infelizmente não tinha como me livrar daquela obsessão. Nervosa, em vez de agradecer, fui indelicada. Ao saber que um espírito me perseguia, me voltei com ódio contra ele. Cheguei a ir 2 vezes num centro espírita, mas depois não fui mais. E por tudo de ruim que me acontecia, xingava aquele desencarnado que me perseguia. Sonhava muito, que lutava com alguém e maldizia, falava coisas horríveis. Uma vez, aconselhada a pedir perdão, indignei-me. Era eu que tinha de perdoar e não queria. Meus pais morreram. Fiquei sozinha. Meus irmãos se esforçavam para me tolerar e os sobrinhos não gostavam de mim. Continuei morando na casa que fora dos meus genitores e recebi uma pensão de meu pai. Meus irmãos me auxiliavam financeiramente porque não trabalhava. Até que tentei arrumar empregos, mas como não estudei, somente consegui ocupações consideradas por mim simples demais e pelas quais ganharia pouco. Doente, sempre muito nervosa e sozinha, foi que comecei a entender que eu era intolerável. Voltei ao centro espírita, desta vez entendendo que necessitava de auxílio. Lá, conversava com as pessoas e fui aconselhada a pedir perdão e perdoar. Era difícil, mas assistindo palestras, lendo livros, consegui entender a vida ao saber da reencarnação e da lei de causa e efeito. Foi depois de 1 ano frequentando a casa espírita que resolvi, com sinceridade, pedir perdão e perdoar. Mas era uma pessoa difícil para conviver. Mesmo tentando melhorar, não era agradável. Tive uma enfermidade que me fez sentir muitas dores. E tive recaídas. Xingava aquele espírito e todos à minha volta. Desencarnei. O grupo espírita me ajudou muito. Os encarnados com orações e incentivos. Os trabalhadores espirituais me socorreram e me trouxeram para cá. Como foram suas desencarnações? Perguntei aos 2. Foi uma surpresa, exclamou Luzia. Estava internada no hospital, sentindo estar muito mal. Numa tarde, melhorei, recebi visitas e conversei. O grupo espírita fez o evangelho, senti-me animada e dormi, ou desencarnei. Quando acordei, sem o soro e num local diferente, senti medo, desconfiei, indaguei e soube que mudara de plano. Também não senti, respondeu Marcelo. Vi ou percebi que meu corpo físico havia parado suas funções. Senti muito medo quando me explicaram que havia mudado de plano. Embora nesta minha última existência não tenha sido maldoso e até tenha feito, nos últimos anos, muitas caridades, sentia no íntimo que agira errado. Vim para cá, aceitei minha partida, procurei me adaptar e quero fazer o bem. Souberam o porquê de terem sido obsediados? Perguntei. Como não saber? Falou Luzia. Encarnada, confrontando-me sempre com aquele que me odiava e que eu detestava, dizíamos tudo de errado que um fizera ao outro. Nenhum de nós 2 tinha razão.
Penso agora que obsessor e obsediado vibram na mesma sintonia. Não é isto? Indagou-me. Atire a primeira pedra quem não pecou, disse em certa ocasião Jesus ao evitar que uma mulher fosse apedrejada. Podemos não cometer um determinado erro, mas infelizmente ainda fazemos outros. Ao caminhar para o progresso, pode-se tropeçar. Não devemos cobrar perfeição dos outros, mas sim tentar melhorar. Não devemos cometer maldades, mas se falharmos em nosso propósito de não errar, devemos nos desculpar, reparar e não cometer novamente o mesmo erro. E se formos alvo da maldade, procurar entender e perdoar. Se agir errado, não se arrepender, não se desculpar, e se o atingido não perdoar, é desavença na certa. Não existe obsessão se um dos envolvidos estiver aprendendo a amar. Normalmente, numa obsessão, os participantes desse processo sintonizam na mesma onda de rancor. Se pedir perdão e não for perdoado, a obsessão continua? Perguntou Luzia. Meu obsessor demorou a me perdoar. Quando pedimos perdão com sinceridade, com a certeza de que não iríamos fazer aquela maldade de novo e que, se pudéssemos, faríamos o bem ao antigo desafeto, saímos da sintonia dele e não somos mais atingidos. E se aprendermos a amá-lo, passamos a enviar para ele energias salutares. A luz acaba com as trevas, o amor anula os erros. Entendi, exclamou Luzia. Eu pedi perdão para me livrar dele. Confesso que não consigo querê-lo bem. Você me perguntou se lembrava como começou a desavença. Recordo-me sim. Na minha penúltima encarnação, era uma jovem ambiciosa. Vivia no luxo, quando meu pai perdeu toda a fortuna. Planejei me casar com alguém rico e o fiz. O escolhido era um homem velho, viúvo, com 5 filhos. A primeira providência que tomei, depois de ser casada, foi não ser mãe. A segunda, me livrar dos enteados. Casei as 3 mocinhas rapidamente. O filho mais velho incentivei-o a ir morar em outro país e rasgava as cartas que ele escrevia ao pai. Meu marido não teve mais notícias dele e o fez pensar que o moço vivia bem por lá e que o esquecera. O caçula, por mais que tentasse, não conseguia afastá-lo do nosso lar. Meu marido gostava de festas, íamos a muitas e viajávamos bastante. Ele adoeceu, roubei-lhe tudo o que podia, dei-lhe remédios errados e acabei por provocar sua desencarnação. Fiquei rica com a viuvez, fui morar em outra casa e fiquei sozinha. Não fui feliz, meus enteados me detestavam, meus pais tinham falecido e meus 2 irmãos, por não tê-los ajudado financeiramente, não queriam nem me ver. Tentei casar novamente, mas não arrumei ninguém que, em minha opinião, valesse a pena. Queria alguém rico. Desencarnei e fui para um umbral sem nenhuma lembrança de algo bom que tivesse feito sem interesse. Sofri muito na zona umbralina. Depois de alguns anos, recebi auxílio e logo depois reencarnei. Aquele que tinha sido meu marido, ao desencarnar, foi atraído para o umbral, levado pela sua primeira esposa que, somente depois, vinha saber, ele matou. Meu ex-marido sofreu muito. Os filhos o perdoaram e a mãe deles também acabou por perdoá-lo. Ele ficou vagando, se recuperou e entendeu tudo o que havia acontecido. Seu ódio se voltou para mim. Ele me procurou
encontrou-me encarnada e me obsediou. Minha vida no plano físico, somente pelos meus atos, já seria difícil, mas ele agravou minhas dificuldades. Destruiu uma família. Nesta minha última vivência no físico, fiquei sozinha. Isso também ocorreu porque era geniosa. Dificilmente quem não tolera é tolerado. Eu não me conformava por este espírito me perseguir. Ele fingia ter esquecido as maldades que havia feito e se lembrava somente das minhas. Bem, não foi somente uma maldade que cometi. Afastei-o de sua família, mas consegui fazer isso porque ele consentiu. Quando morreu, estava velho e doente. Somente abreviei seus dias. Era isso que pensava. Agora entendo que realmente agi errado e não agiria novamente daquele modo. Não me casaria por interesse, não afastaria mais filhos dos pais e não mataria ninguém por nenhum motivo. Mas meu ex-marido ficou irredutível, descontava em mim suas frustrações, colocou a culpa de tudo que lhe aconteceu de ruim em mim, até de ter tirado a vida de sua primeira esposa. Quando isso ocorreu, nós nem nos conhecíamos. Eu também sei o que fiz para ser obsediado, falou Marcelo. Na minha encarnação anterior, fui um homem rico, casado, com filhos. Interessei-me por uma mocinha, filha de um ferreiro, e nos tornamos amantes. Dei-lhe casa, roupas e um dia encontrei-a com outro homem. Expulsei-a da casa e disse aos meus empregados que ela era deles. Foi abusada e depois, para sobreviver, teve de se tornar uma garota de programa. O pai dela, quando a filha saiu de sua casa para ser minha amante, não se conformou e contou tudo à minha esposa. Mandei-lhe dar uma surra. Minha mulher sabia dos meus envolvimentos e nada fez além de chorar. Tive muitas amantes. Desencarnei, sofri, fui socorrido, quis reencarnar para esquecer e com o propósito de me tornar melhor. O ferreiro, pai dessa moça, sempre pensou que eu havia obrigado a filha a ser minha amante e que a havia abandonado quando enjoei dela. Mas não foi verdade. Ela, ambiciosa, quis ser minha concubina, porque minhas amantes, depois que não as queria mais, deixava-as com casa e algum dinheiro. Mas essa me traiu. Excedi-me, deixando-a para meus empregados como castigo. Depois, meus empregados se excederam na surra que mandei dar no ferreiro. Bateram tanto nele que ficou deficiente, não podendo falar mais. Ele viveu por muito tempo. Desencarnou anos depois de mim. Com muito ódio, foi atraído para um umbral e se preparou para se vingar. Me encontrou reencarnado e me perseguiu. Minha primeira esposa foi essa amante. Antes de reencarnarmos, prometemos ficar juntos, mas quando não se perdoa realmente, num convívio facilmente surgem desavenças, mas depois nos tornamos amigos. Você agora sabe como estão seus obsessores? Perguntei. Sei, respondeu Marcelo. O ferreiro, como era chamado, quando passei a orar, a fazer o bem, ele começou a me ver diferente. A mágoa foi diminuindo, me perdoou, foi socorrido, quis esquecer e reencarnou. Oro muito por ele. Quando me sentir apto, quero ajudá-lo. Desejo de coração que seja feliz. Eu ainda não consigo desejar isso ao meu ex-perseguidor, lamentou Luzia. Quero-o longe de mim. Sei dele. Quando passei a frequentar o centro espírita, ele foi socorrido, perdoou-me,
como me pediu perdão. Foi levado para uma colônia e atualmente está aprendendo a trabalhar. A orientadora desta casa, que me abrigou, afirmou que, quando nós dois estivermos preparados, iremos nos encontrar para conversarmos. Quais são seus planos para o futuro? Quis saber. Vou seguir as orientações que tenho recebido, afirmou Marcelo. Tenho tentado fazer aqui tudo do melhor modo possível. Quero ser útil, aprender a ser caridoso, esperar minha companheira, a segunda esposa, e auxiliá-la. Ela é boa pessoa, mas acredita que a morte é algo muito diferente. Com certeza irá estranhar. Quero ajudá-la, retribuir um pouquinho o bem que me fez. É para isso que tenho me esforçado. Quero ficar bem, exclamou Luzia. É a única coisa no momento que quero, sentir-me tranquila. Você não se sente bem? Indaguei. Não totalmente, disse Luzia. Não sinto dores, nada me falta, mas intimamente não estou bem. Ainda sou inquieta, fico nervosa e às vezes sinto medo e remorso. O fato é que estou insatisfeita comigo. Não quero ser mais geniosa, intolerante e descobri que não basta querer. Tenho de aprender, modificar-me e isso está sendo difícil. Querer é o passo mais importante para uma mudança. Incentivei-a. Você cultivou essa forma de agir por muitos anos. Por isso encontra dificuldades para agir diferente. Conseguirá. Trabalhe, tente escutar outras pessoas. Quando nos preocupamos com o próximo, esquecemos nossas aflições. Foi isso que Mariana me aconselhou. Ela é uma orientadora do posto. Sabe que esta senhora, quando encarnada, esteve por um período obsediada? Ela me contou e me disse também que isso a ajudou. Sentindo-se perseguida, estando sofrendo, pediu socorro a um grupo espírita e encontrou esclarecimento nos princípios dessa religião. Segundo Mariana, passou a ler o Evangelho, livros da doutrina, aprendeu a ser útil como voluntária e a fazer o bem. O ex-obsessor foi auxiliado e ela não foi mais perseguida, porém não se afastou do centro espírita e se tornou uma pessoa melhor. Quando desencarnou, foi socorrida logo após seu corpo físico ter parado suas funções. Está aqui a trabalho. É um ser feliz. Afirma que, se não fosse o obsessor, talvez não tivesse ido buscar auxílio, não teria feito caridade e nem aprendido tantas coisas importantes. Cada um reage ao mal de uma maneira. Nunca pensei que iria escutar de alguém que a obsessão a ajudou. Querem dizer mais alguma coisa? Algo a acrescentar nesta entrevista? Nunca quero o obsediar, exclamou Marcelo, e quero viver de tal modo que não magoe ninguém. Também quero ter este propósito, afirmou Luzia. Vou aprender para não ser mais obsediada e... É fazendo o bem, interrompeu Marcelo. Fazendo o bem e nunca o mal. Se você agir assim, não será novamente perseguida. Porém, o mais importante é não obsediar, não ser o vingador. Todos os obsessores perdem tempo em se vingar para, no final, entenderem que não valeu a pena. Concordei com Marcelo, agradeci-lhes e os abracei na despedida. Conclusão. Pessoal, na entrevista de hoje, nós vemos que muitas vezes o caso de obsessão acontece por erros que nós cometemos no passado. E é por isso que é tão importante a gente aproveitar a encarnação atual para fazer o nosso melhor, para sermos alguém melhor. Precisamos nos autoavaliar
todos os dias. E é o que o Espiritismo sempre prega, que é a reforma íntima. A reforma íntima não é só algo que a gente fica falando da boca para fora. É algo que realmente nós devemos colocar em prática. Colocar em prática a nossa mudança interior. Precisamos mudar as nossas atitudes erradas, as nossas más tendências, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos lá no futuro colher frutos bons, coisas boas para a nossa vida. Muitas vezes, tudo que estamos vivendo hoje, as dificuldades, as aflições, podem ser a colheita das nossas ações do passado, das ações que cometemos nas vidas passadas. E isso, pessoal, é muito sério, a gente não deve ignorar. A obsessão espiritual que aconteceu nessa entrevista, tanto com as duas pessoas que foram entrevistadas, foi uma obsessão de vidas passadas. É claro que não existe só esse tipo de obsessão, mas essa obsessão de vidas passadas é muito pesada. Ela tem um histórico, tem ali um motivo muito grande para ela estar acontecendo. Erros que nós cometemos na vida passada estão sendo cobrados nessa encarnação atual. É claro que toda obsessão espiritual é errada, a obsessão não precisaria acontecer, porque faz sofrer tanto quem está sendo obsediado, quanto o próprio espírito obsessor está no sofrimento. Mas é inevitável, existem obsessões espirituais, elas acontecem. Mas como a gente se previne disso? Como a gente pode não passar por situações assim? É tentando sempre melhorar, fazer a prática da reforma íntima na íntegra, realmente praticar, não falar da boca para fora. Essa jornada de reforma íntima é como lapidar uma pedra bruta. Exige esforço, dedicação, acima de tudo, muita coragem para a gente encarar as nossas sombras, o nosso lado das trevas, o lado que a gente tenta esconder a todo custo, mascarar a todo custo. Mas a gente não pode se esconder dos nossos erros, das nossas más tendências. Aquilo ali faz parte da gente, está presente no nosso interior. E a gente só consegue evoluir, melhorar, a partir do momento que a gente decide enfrentar esse lado sombrio que habita dentro de nós. Mas enfrentar significa tentar consertar, tentar melhorar aquela falha que nós temos enraizada no nosso espírito. Seja que adquirimos dessa vida, seja que adquirimos nas vidas passadas, não importa. Precisamos parar de colocar as coisas para debaixo do tapete e começar a enfrentar os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas falhas. Aí sim, alcançar uma vida mais plena, com mais felicidade. Isso aconteceu com as duas pessoas que foram entrevistadas nessa entrevista. Então, a partir do momento que elas decidiram correr atrás da mudança, enfrentar as más tendências que elas tinham, elas passaram a ter resultados positivos. Não é fácil, pessoal, realmente não vai ser fácil, mas é uma jornada. E essa jornada nunca vai ter início se você não der o primeiro passo. A gente precisa dar o primeiro passo e pensar sempre naquele passo, é viver o momento presente, não ficar vivendo no futuro ou quando aquilo vai terminar. Isso gera ansiedade, gera muitas vezes desânimo, porque essa jornada pode demorar. Ninguém sabe o tempo que vai levar para consertar os próprios erros, para ter uma modificação construtiva. Mas precisamos dar esse primeiro passo para rumo à nossa mudança interior, para a nossa melhora interior. Isso, pessoal, é uma responsabilidade que vem com essa encarnação, com a vida que você está vivendo hoje. É responsabilidade sua consertar os erros que você tem, que muitas vezes a gente adquiriu nas vidas passadas. É sua responsabilidade ser alguém melhor. Ninguém vai fazer por você. Mesmo que o plano espiritual esteja ali para te dar apoio, eles nunca vão fazer o que cabe a você fazer. E se você não está mostrando interesse nessa sua reforma interior, você não vai ter merecimento de ter um auxílio mais profundo do plano espiritual.
Precisamos fazer a nossa parte, nem que seja um pouquinho de cada vez, coisas pequenas. Faça o seu esforço dentro dos seus limites, mas não deixe de fazer. Não se entregue às dificuldades. Isso só vai fazer com que você sofra mais e adquire mais consequências ruins lá na frente. Pessoal, falando um pouquinho mais profundamente sobre obsessão espiritual, toda obsessão traz angústia, traz tristeza, traz cansaço, principalmente muitos desequilíbrios emocionais. E é por isso que é tão importante a gente não ignorar esses sintomas. Muitas vezes a gente prefere ignorar os sintomas que o nosso espírito, que o nosso corpo está dando de que tem algo errado. A gente não pode achar que ter obsessão espiritual é algo normal, e precisamos conviver com isso pelo resto da vida. Tanto o espírito obsessor está em sofrimento quanto você, e tanto ele merece ser feliz, quanto você também merece ser feliz. E é por isso que a espiritualidade é tão maravilhosa que sempre nos coloca ferramentas para que a gente possa mudar a nossa vida significativamente, para que a gente possa agir e melhorar nesses pontos, melhorar a obsessão espiritual, nos livrarmos dessa questão, dessa obsessão, para que o espírito desencarnado também possa viver uma vida com dignidade no plano espiritual. Para isso que eu, como terapeuta, trabalho com a ferramenta da apometria. A apometria, ela auxilia nesse processo de desobsessão, que a gente trabalha em conjunto com os mentores espirituais de luz, que vão até a sua casa, conversam com os espíritos obsessores, doutrinam eles para que eles possam enxergar que eles merecem uma vida melhor, que eles não precisam ficar nessa situação. E assim esse resgate acontece, esses espíritos são resgatados. E não só o obsessor é auxiliado, como na terapia da apometria a gente faz uma limpeza energética de todo o fluido negativo que é acumulado com uma obsessão. E também a gente faz a harmonização de todas as suas energias. Equilibra os corpos sutis, equilibra os chakras, equilibra as energias que estão ligadas a você. É feita uma limpeza profunda de tudo que está em desequilíbrio para que você possa viver uma vida com mais qualidade, uma vida melhor, com mais leveza, mais tranquilidade, em rumo à sua mudança interior. Lembra que eu falei que às vezes a gente precisa dar o primeiro passo? Muitas vezes o seu primeiro passo pode ser investir em você fazendo uma sessão de apometria, para que você possa melhorar várias áreas da sua vida. Se tiver uma obsessão espiritual acontecendo, a gente consegue fazer o resgate desses espíritos. Também conseguimos quebrar todo tipo de pacto, magia, feitiço que é enviado para você, onde você consegue se harmonizar, se libertar dessas energias negativas. Por isso, pessoal, se você ficou interessado em saber realmente como a apometria pode te ajudar, como que ela funciona nos seus detalhes, aqui embaixo na legenda do vídeo vai ter um link para você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, para a gente conversar o que está acontecendo com você, o que você tem sentido, e aí eu te explico certinho como que funciona a terapia da apometria. Fico esperando vocês lá no WhatsApp, para a gente conversar. Agradeço a todos, pessoal, que ficaram até aqui no vídeo de hoje. Não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.